Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas à comunidade Espírita Ramatiz. Alguém está vindo aqui pela primeira vez hoje? Não? Todo mundo já é de casa? Então ótimo. Sejam bem-vindos a essa nossa conversa fraterna. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre auxílio eficiente, que é a nossa reflexão do livro Vinhas de Luz, no capítulo 17. Tá bom? Bem-vindos. Vamos fazer nossa vibração inicial para que a gente possa estar todo mundo na mesma página, todo mundo juntos. Então vamos fazer uma respiração, né, para que a gente possa estar presente aqui e agora. E nessa respiração a gente conecta, a gente faz a nossa conexão com a nossa casa, com a nossa comunidade espírita Ramatiz. E que bom que nós estamos aqui hoje. E a gente agradece a espiritualidade amiga, a Mestre Jesus, a Mestre Ramatiz e a toda a pleide de espíritos que nos ajudam, nos acompanham nessa reflexão, nessa conversa fraterna de hoje. Sempre o objetivo é a ação. Que de alguma forma, uma frase, uma palavra, um gesto, toque os nossos corações para que a gente possa agir, praticar. Esse é o convite do Mestre Jesus sempre. E que possamos ter ouvidos para escutar e que a gente possa ser instrumento de amor. Que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre auxílio eficiente. Eu sempre brinco que ontem eu acabei substituindo uma irmã nossa que, por um problema, não conseguiu vir. E eu falei, gente, deve ser porque essa palestra eu preciso repetir mais uma vez para mim, né? Porque sempre a gente faz para a gente. Então, se eu estou falando de novo sobre ela, é que talvez o primeiro ouvido é o meu, talvez eu precise escutar mais, né? O que esse movimento, o que esse auxílio eficiente quer nos dizer, o que Emmanuel, através da psicografia de Chico, quer nos convidar a refletir. E aí, é sempre bom a gente falar, agora nosso irmão falou, né, do estudo, né, do Evangelho, e como é bom a gente ter dentro do Espiritismo uma coleção tão rica que é a coleção Fonte Viva, que traz e nos dá esses elementos para essas reflexões. Então, a coleção Fonte Viva, que é uma coleção de Emmanuel com Chico, desde 1948, que saiu a primeira obra, que é Caminho, Verdade e Vida, que nós já estudamos aqui na comunidade. Pão Nosso também a gente vem estudando, e agora a gente está no Vinhas de Luz. Então, essa coleção, para quem está procurando um material, um livro, para poder estudar, que é um livro de reflexões, né? A reflexão sempre nos mobilizando para a ação, fica a dica, #fica a dica para que vocês possam buscar, e eu acho que é bem interessante. A gente vai ver um pouco como o Emmanuel trabalha, né? Como ele traz as reflexões para a gente, sempre o Evangelho em primeiro lugar, ele traz um trecho evangélico e depois vem a reflexão para que a gente possa aprender. Né? Estamos aqui nesse planeta para aprender a cada dia, pelo menos eu sempre penso assim, estamos aqui para dar um passinho de cada vez. Esse é um pouco o convite que o Mestre Jesus faz para a gente. E aí, eu sempre gosto de fazer uma reflexão primeiro, porque essa conversa que a gente vai ter vai tocar cada um de uma forma, mas eu queria unificar uma reflexão para que depois vocês pudessem pensar sobre. Então, hoje, já que a gente vai falar desse auxílio eficiente, eu queria que vocês pensassem, né, fora daqui também, levassem um pouquinho, a partir dessa nossa reflexão, de que forma nós estamos sendo auxílio eficiente na vida dos nossos irmãos. De que forma eu, Valciano, estou sendo auxílio eficiente na vida do meu irmão. E aí, eu queria que a gente pensasse sobre isso, depois no final a gente pode retomar um pouquinho. Emmanuel, como eu disse para vocês, ele sempre começa a reflexão com um trecho bíblico. E o trecho que ele traz nesse texto é esse. E abrindo a sua boca, os ensinava. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava. De quem será que ele está falando, pessoal?
Jesus, né? E será que alguém que tem um conhecimento bíblico vai lembrar o que será que está em Mateus capítulo 5, versículo 2? É, é uma pregação muito importante do Mestre Jesus. Será que alguém lembra? Sermão da Montanha, será? Vamos ver? Vamos ver se é isso? Jesus ele faz nesse momento o Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão das Bem-aventuranças, ele começa assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando, aproximavam dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, esse trechinho que Emmanuel traz para a gente, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, os mansos, porque herdarão a terra. O Sermão da Montanha, basicamente, é um texto bíblico que a grande maioria de nós conhece. Sim? Todo mundo já ouviu falar do sermão? Sim ou não? Ah, tá bom, tá bom. E aí, eu sempre gosto, só fiz esse recorte para gente se situar de onde Emmanuel tira essa reflexão e o que ele vai falar depois. E o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, né? A gente conhece, cada um conhece por um nome, né? É um conjunto de instruções e bênçãos proferidas por Jesus quando ele estava no ministério lá na Galileia, e ele é considerado um guia para uma via piedosa e moral, porque ele aborda questões como a humildade, o amor, a misericórdia, tudo aquilo que o Mestre Jesus veio reforçar para a gente, e reforça até hoje, né? O convite é para que a gente esteja praticando o amor todos os dias. E é um chamado à pureza e à retidão do coração. E eu sempre gosto de uma frase do Gandhi, que eu trouxe para vocês também, que ele fala assim, olha, se perdessem todos os livros sacros, todos os livros sagrados da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Se a gente conseguir fazer movimentos, né, de entender o Sermão da Montanha como um compêndio das coisas que a gente precisa fazer para que a gente viva bem, para que a gente viva em harmonia, Gandhi já fala, olha, só o Sermão da Montanha valeria a pena se tudo se perdesse. Olha a importância desse sermão. Então, só quis fazer esse adendo para situar um pouco vocês nessa reflexão que Emmanuel nos traz. E aí a gente vai falar de auxílio eficiente. Eu, como bom professor, eu fiquei lembrando assim, olha, auxílio, quando a gente fala de auxílio, é uma ajuda, é um socorro, não é verdade, pessoal? Quando a gente é uma ação de auxiliar, é uma ação de socorrer. Claro que tem outros significados, eu fiz um recorte e trouxe esse para a gente. E eficiente é algo que alcança bons resultados. Uma coisa eficiente é uma coisa bacana, que deu resultado bom, não é verdade? Então, eu fiquei pensando, ele está falando de auxílio eficiente. Então, será que existem auxílios que não são eficientes? Que não vão auxiliar, que não vão alcançar bons resultados? E uma outra reflexão que eu pensei é como que a gente age nas diversas situações que a gente passa na vida em relação aos nossos semelhantes? Como que a gente auxilia? Como que a gente ajuda? Como que a gente socorre os nossos semelhantes? Então, fiquei pensando um pouco isso, e aí eu fui lendo e estudando o que o Emmanuel trazia e queria compartilhar com vocês. Ele vai nos convidar a algumas reflexões. Eu gosto muito dessa palavra provocação, não no sentido de provocar para alguma coisa, mas de provocar para ação. A palavra já me fala assim, isso tem que tocar a gente para ação, para agir. E aí ele vai falar sobre a forma como agimos em relação aos nossos semelhantes. Ele vai dar umas dicas de ouro. E aí eu vou falar para vocês e vocês vão ver se isso faz sentido hoje em dia ou não. Porque vocês viram que a coleção Fonte Viva é lá de 1949, esse texto, né, de 1954. Então, já tem um tempinho, né? Será que hoje, para nós que estamos aqui nessa quinta-feira, né, pertinho do final de semana, será que faz sentido? Será que
que vale a pena essa reflexão? Será que faz sentido para a gente, para a humanidade terrena nos dias de hoje? E aí Emmanuel começa a falar isso para a gente, olha, o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não aborreçam. Emmanuel já começa dando uma chamadinha na gente, né? Já começa falando assim, olha, se você tem um certo tipo de poder, se uma das suas habilidades, né, aqui nesse planeta, tem algum poder para com os outros ou autoridade, se você se distancia das pessoas, lembra o que Jesus fazia? Ele se aproximava, né? Se você se distancia das pessoas, você vai certamente encastelar-se numa zona superior. Eu mando. O que eu falo é a palavra final. Será que a gente já encontrou alguém assim? Nossa, não, gente, vocês têm que fazer o que eu estou falando. Em inúmeras situações da vida, pessoas que recebem essas habilidades, né, de chefiar, de gerenciar, acabam se encastelando nesse tipo de poder porque se afasta das pessoas. Imagina, vamos falar nessa relação de escola. Se eu estou dentro de uma sala de aula, se eu estiver afastado dos meus alunos ou dos professores que trabalham comigo, que vínculo? Quais são os vínculos reais que a gente vai fazer movimentar? Então, quanto mais eu apresentar poder, mais eles se afastam de mim. E eu não me sintonizo com aquelas pessoas. Então, é um pouco isso que Emmanuel fala. E ele fala de um outro aspecto também. Ele está falando de poder e ele está falando de patrimônio financeiro. Quantas pessoas, às vezes, conseguem um patrimônio financeiro nessa existência, até porque pediu, né? Então, é um movimento que a gente faz lá, olha, eu quero vir realmente miliardário, porque eu vou fazer a diferença. E aí, quando chega aqui, acaba esquecendo das pessoas que eram próximas e acaba traçando linhas divisórias com os outros, com as outras pessoas, né? E aí a gente está falando das outras pessoas com as pessoas que necessitam. Se a gente tem um poder financeiro, né, o objetivo, claro, de que forma eu posso fazer com que isso se movimente para mais pessoas. Lembrando do que Jesus falava nas bem-aventuranças e falava para a gente sempre, né? É que a gente está aqui num movimento amoroso. Nós somos irmãos. Então, enquanto a humanidade não aprender isso, a gente vai continuar com guerras, a gente vai continuar achando que a gente é melhor que o outro, né? Então, o convite de Emmanuel é para a gente dissipar o orgulho, a vaidade, a avareza. E esse é o convite, né? De certa forma, quando a gente vai ler em Kardec, quando a gente vai ler as obras espíritas, é exatamente isso. A gente precisa, o homem de bem, né? O homem de bem está longe de ser orgulhoso, de ser avarento, de ser vaidoso. E como isso é difícil, meus irmãos. Como isso é difícil. Vão ter situações em que a gente vai estar assim, o que eu faço agora? E aí, se a gente se coloca numa posição fora disso, né, do orgulho, da vaidade, da avareza, certamente a gente vai seguir muitos ensinamentos que o Mestre nos traz, que o Mestre Jesus nos traz. E ele fala um outro ponto aqui, olha, quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. O que ele está falando, de certa forma? Se eu vim para essa terra novamente, numa situação de poder e numa situação de influência, né? E aí eu aprimorei a minha inteligência, sei lá, estudando, né? Se eu vim, possivelmente eu posso usar toda essa influência para abusar do outro.
Lembra que hoje a gente tem, né, falando de mídias sociais, de redes sociais, a gente fala muito de influenciadores, né? E com quem que a gente anda sintonizando? Já que eu imagino que todo mundo tem aqui um WhatsApp da vida, um Facebook, um Instagram. Com quem que a gente sintoniza? Quem nos influencia? Eu tive uma conversa umas 2 semanas atrás, e a gente estava falando um pouco do complexo de manada. Que a manada é o seguinte, né? E eu lembrava muito daquela situação em que a mulher adúltera ia ser apedrejada. Ela estava lá paradinha para ser apedrejada, lá no chão, e o quanto de pessoas, talvez, possivelmente, estavam na rua sem fazer nada, estava lá passando de boa, aí viu o povo lá perto da mulher e falou: nossa, deixa eu pegar minha pedrinha aqui e tacar. Às vezes nem sabia o que estava acontecendo, e aí já julgou, já condenou, já tacou a pedra. Então, quantas vezes nós somos influenciados, e aí a massa, na maioria das regiões, prossegue relegada, né? Porque a gente é influenciado por algo que não tem um tom amoroso, cuidadoso, caridoso. E todos nós, meus irmãos, em algum momento, a gente precisa parar e pensar. Tem uma amiga que me fala assim, olha, eu sempre penso, quando eu estou numa situação difícil, o que Jesus faria nesse momento? Falei, olha, que bacana. É bom a gente pensar desse jeito. O que Jesus, nesse momento que eu estou vivendo, faria? Será que ele tacaria pedras? Ou será que ele falaria, vai e não peques mais? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então a gente precisa sempre pensar, porque as nossas influências estão muito ligadas com a nossa energia, né? Com a nossa sintonia. Quem está perto da gente é quem deveria estar, quem precisa estar. A gente não está na casa errada, na família errada, no trabalho errado, na comunidade espírita errada, está tudo certo. A gente era para estar aqui hoje porque a gente precisa dessa movimentação. E aí a gente precisa só saber se a minha sintonia ela está conectada com o quê? Né? A minha sintonia ela está conectada com o quê? E aí ele continua falando que a política inferior converte em joguete, o comércio desleal procura filões de lucros, o intelectualismo vaidoso envolve nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. Ele continua falando disso. Usar a inteligência, usar o poder para fazer com que a gente manobrar as pessoas, para vender coisas que as pessoas não precisam. Né? De certa forma, se a gente trazer para os dias de hoje, o comércio desleal procura filões de lucros exorbitantes. Eu não estou precisando de nada, mas vem ali alguém para me convencer. E o intelectualismo vaidoso envolve nas expansões do pedantismo. Quantas vezes a gente encontrou aquelas pessoas que pedantes, né? Aquelas pessoas que arrotam, que sabem, mas quando a gente vai conversar, é muito raso. Mas eu tenho esse poder, eu consigo enganar o outro muitas das vezes. E aí vira nesse pedantismo. Geralmente essas pessoas pedantes são muito, acabam também influenciando, né? Usam para influenciar. E de época em época, Emmanuel continua falando para a gente, olha, a multidão é objeto de escárnio, raríssimos são os homens, eu quero ficar nessa parte aqui, olha, raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos se mobilizam recursos no amparo social. Tão pouca gente quer fazer a diferença na vida do outro, né, meus irmãos? Raríssimos, Emmanuel fala para a gente, que é possibilitar que a gente suba esse monte, mas o monte da iluminação, o monte em que a gente, olha, a gente faz um pouquinho de diferença. E aí, quando eu falo um pouquinho de diferença, eu gosto sempre de lembrar que é um bom dia para o nosso amigo, para a nossa amiga que a gente encontra no elevador e que a gente entra, né? Já entra, que a gente já acorda daquele jeito, né? A gente já acorda que o mundo já vai acabar. Então vamos rápido, vamos fazer as coisas rápido. E a gente não fica no presente. Esse é o grande convite, meus amigos. Se nós ficarmos no presente, nós vamos conseguir enxergar o nosso irmão e as necessidades dele. Quantas vezes
Quantas vezes nós passamos por situações em que você não estava bem e a pessoa que estava com você naquele momento não percebeu, porque não te viu. E quantas vezes a gente só quer um aperto de mão, a gente só quer um abraço, não quer mais nada não, e o outro não conseguiu observar isso, essa necessidade. Então, quando a gente está no presente, a gente consegue fazer todas essas movimentações. Porque se eu vou para o passado, né, talvez eu me deprima, né? Porque às vezes lá no passado tem dores que a gente ainda não conseguiu cicatrizar e curar. Se eu vou para o futuro, deixa eu me projetar. Aí eu fico ansioso, porque eu me projeto em algo que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, quando eu estou no presente, eu consigo olhar para quem está comigo e falar assim, nossa, uai, o que aconteceu? Você está bem? Aí a gente abre o campo para que o outro... E a gente também precisa estar aberto para escutar, né? Né? Posso falar assim, não, eu não estou dando tempo agora não, depois a gente conversa. Só perguntei para saber mesmo, mas eu preciso abrir esse campo para que eu possa abraçar também o outro. Aqui na nossa comunidade a gente sempre fala que toda dor importa. Não existe dores maiores e menores. Todas as dores importam. E aí eu sempre gosto de lembrar, a gente está falando aqui de homens que ajudam a escalar um monte iluminativo. Gosto muito de São Francisco de Assis, de lembrar isso. Como ele nos ajuda a escalar esse monte iluminativo. Ele era um jovem vaidoso, ele era um jovem orgulhoso, ele era rico. Talvez o auxílio eficiente lá do início ele não fez nada, porque ele humilhava, ele passava por cima, ele ignorava. Só que ele passou por uma situação quando ele foi à guerra e que ficou doente, e na doença ele ouviu uma voz que falava assim: servir ao amor e ao servo. Aí ele ficou com aquilo na cabeça: gente, servir ao amor e ao servo, o que é isso? Mas aquilo já mobilizou ele de alguma forma. E quando ele volta para Assis, quando ele se depara com um leproso, porque ele, né, ignorava, chutava, não queria ver, ele vence a repulsa e beija o leproso. E desde esse dia, ele passou a servir ao amor e ao servo. Desde esse dia, ele voltou o seu olhar aos pobres, inclusive dando tudo, né? Deu as roupas, deu dinheiro, enfim. Ele começou a servir, ele entregou tudo o que tinha e ele reconstruiu a igreja. Ele remodelou a igreja. Então, serviço e amor são características marcantes de São Francisco de Assis, porque a partir daquele momento em que ele fez esse movimento, ele começou sim a fazer e a promover um auxílio eficiente. E aí eu sempre gosto de lembrar também, eu trouxe só eles dois, mas a gente sabe que tem muita gente. Madre Teresa de Calcutá, tem tanta gente incrível que nos ensina, né? Esses seres, esses espíritos iluminados, eles vêm justamente para nos ajudar. O Mestre Jesus trouxe o Evangelho, disseminou o amor, mas tem uns tempos que a gente meio que esquece. Aí vêm esses avatares, esses grandes espíritos, para dar recarregar a nossa bateria e falar assim, ó, vocês estão andando para um lado, que vocês forem para esse lado não vai dar certo não. Então, de tempos em tempos, a gente tem esses grandes avatares para nos ajudar a trazer a boa nova do Mestre Jesus. E o Paulo de Tarso da mesma forma, né? Na estrada de Damasco, Paulo muda radicalmente. Quando ele encontra o Mestre Jesus, ele muda radicalmente a vida dele. Ele era perseguidor, ele ordenava a morte dos cristãos. Ele não estava nem aí. E aí, de repente, na estrada de Damasco, ele muda. Eu quis trazer esses dois exemplos, meus irmãos, para lembrar que a mudança ela é nossa. A mudança é minha. Se eu quiser mudar, eu mudo. Eu só não consigo mudar o outro. É sempre bom a gente lembrar que a gente não muda ninguém.
eu mudo e a minha energia mudando, eu posso influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando eu tenho o objetivo de mudar outro, caso perdido. Mas quando eu mudo, e aí falando também até nos nossos tratamentos aqui da comunidade, quando a gente vem para algum tratamento, seja nos cuidadores, seja no mediúnico, vocês podem saber, ter a certeza absoluta que um campo energético amoroso se abre. E talvez aquela pessoa que a gente quer que mude, que faça as mudanças necessárias, ela vai se tocar, né? Vai ter um toque no coração dela. E aí ela vai mudar se ela quiser. Temos o livre-arbítrio exatamente para isso. Né? A gente faz as mudanças se eu me proponho a. Inclusive para os tratamentos. Se às vezes eu venho para um tratamento e eu não estou aberto para mudar, está tudo certo. A gente está oferecendo o que a gente tem, o que a gente pode naquele momento. Então esse é um movimento, eu acho muito bacana, esse movimento também do Paulo, que lá o Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a missão do Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade. A missão de Francisco também da mesma forma: servir, servir, servir. E aí Jesus, nosso mestre, Emmanuel continua falando, né, pegando um pouco esse gancho desses exemplos, ele fala que ele traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Ele observava que os filhos do povo se aproximaram dele e começou a ensinar o caminho reto, dando-lhe a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todo o tempo. Então pensa, quando a gente está imbuído da caridade, da fraternidade, do amor, certamente a gente vai desafiar o poder. Certamente a gente vai desafiar os poderosos. Assim como Jesus fez naquele tempo, né? Assim como Jesus, com seu exemplo, né? Jesus não só falava, né? O bacana de Jesus é que ele fazia, as ações de Jesus eram os ensinamentos. Então, se a gente consegue olhar, né, para Jesus como exemplo, que é o que o Emmanuel nos fala aqui, ó, quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Kardec nos fala e nos pergunta, né? Pergunta para os nossos espíritos amigos, quem é o nosso modelo e guia? Quem que a gente pode se espelhar? Aí os espíritos falam, mas gente, Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, quem se honra de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Então, Jesus não foi vaidoso, orgulhoso. Jesus não passou por cima das pessoas. Muito pelo contrário, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho. Ele fala assim, olha, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Esse um pouco é o convite de Emmanuel para a gente, porque o auxílio eficiente ele vai acontecer quando a gente faz esse movimento. A gente tem o Mestre Jesus como exemplo e a gente consegue olhar para quem está do nosso lado como o nosso irmão mais próximo e eu posso auxiliá-lo para que a vida dele seja mais digna. De alguma forma. De alguma forma, a gente pode auxiliá-lo para que ele se edifique no trabalho, sadio, e para que ele se sinta melhor. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, inclusive nós, precisamos exercitar isso. Precisamos nos mobilizar para ajudar o nosso irmão mais próximo a dignificar a vida. Então, quando a gente falava lá no início que existem auxílios que não são eficientes, né, Emmanuel vem falar assim, olha, existem. Quando a gente usa da nossa inteligência, quando a gente usa do nosso poder para humilhar, para passar por cima, não é eficiente. Mas quando eu uso tudo isso para ajudar o meu irmão a dignificar a vida, sim, o auxílio é eficiente. E esse geralmente é um convite, né, que a gente faz. E é um convite
quando a gente recebe aqueles convites de casamento, fala assim, ó, convite pessoal e intransferível, é seu, é meu. É um convite pessoal e intransferível, não vou transferir para ninguém. Eu vou fazer as mudanças, eu vou fazer os movimentos. O primeiro passo, o primeiro movimento é sempre meu. Eu posso ser aquela pessoa maravilhosa para os outros, mas se isso não está na minha prática, quem que a gente está enganando mesmo? E aí, que bom que a gente tem um Mestre Jesus, né? Para ser inspiração, para ser modelo, para ser guia. Que bom que a gente tem ele, que acolhe todas as manifestações da vida servindo. Pensa num cara 10, serviu sempre, mostrou um cuidado especial com os pobres, os famintos, os fragilizados, os excluídos, os discriminados, os doentes. Eu sempre lembro daquela parte do Zaqueu, né? Zaqueu é um cobrador de impostos, né? Alguém que me tira dinheiro todo mês, e Jesus passa por ele e fala assim, desce daí, que eu vou é na sua casa. Eu vou cear na sua casa. O povo, lembra do efeito manada? Eu estou imaginando o povo naquela hora falando assim, meu Deus, gente, o que é isso? Palhaçada é essa? Um cobrador de impostos, esse homem vai cear na casa dele? Que é isso? E a gente aqui ralando. Não é muito o que a gente faz, meus irmãos? Quando às vezes acontece algo com alguém próximo da gente fala, por que não é comigo? Então a multidão, talvez, eu estou imaginando, a multidão provavelmente éramos nós também, né? Certamente a gente estava lá naquele tempo. Talvez a gente deve ter falado que, nossa, ele vai no pior pecador do mundo. Porque Jesus, ele exercitou o amor como a expressão mais alta do cuidado, da generosidade com a humanidade. Ele aliviava todo tipo de sofrimento, físico, psicológico, social, e ele praticava tudo isso, né? O bom é que ele praticava tudo isso. E eu sempre gosto de, pegando esse gancho com o Mestre Jesus que praticava, eu sempre gosto desse trecho de Ramatiz, de uma das obras de Ramatiz, que ele fala assim, olha, o Espiritismo é um convite às práticas à luz do dia. As práticas à luz do dia. Não é escondido não, meus irmãos. É à luz do dia que a gente demonstra, que a gente aprendeu, que a gente exerce, né, a tolerância. E aí tem uns exemplos, né? A gente exerce à luz do dia a tolerância, o cuidado no trânsito, né? Quantas vezes a gente não leva uma fechada no trânsito? Menino, mas sobe. Aí você pensa assim, deixa eu gastar minha energia com outras coisas. Segura essa emoção, né? Vou gastar com outra coisa, né? A renúncia, o perdão em situações cotidianas. Quantas vezes a gente vai dormir sem ter escutado o que o outro tem a nos dizer? Eu imaginei que era aquilo, porque a gente julga assim, ó, a gente julga a todo momento. Então, a pessoa fala pra gente e eu julgo, eu não falo pro outro, né? Não converso, eu julgo e eu vou dormir pensando, nossa, mas olha, tal pessoa me disse isso e é difícil, não vou conversar mais com ela não, mas com ele não. Que trem chato. E eu podendo perguntar o que aconteceu. A gente eu estudo uma abordagem que se chama comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela fala para a gente assim, olha, em todas as situações que a gente vai viver, eu vejo o fato. O que está acontecendo? Sem julgamento. Porque quando eu vejo o fato sem julgamento, eu estou mais fadado a ser assertivo. Eu sou assertivo naquela situação. Mas como a gente já julga, aí eu já excluí o outro. O outro ele pode me falar qualquer coisa, porque eu já julguei, eu já condenei, eu já taquei a pedra, né? E aí, a gente está no mundo do aprendizado diário, a gente está no mundo de modificação dos padrões, e a gente está no mundo do convite à mudança. Meus irmãos, esse mundo é do convite
à mudança. A gente não está aqui por acaso. Pensa, será que a gente foi por acaso que a gente escolheu vir para a Terra justamente num período pandêmico? Viver a pandemia, viver tudo aquilo. Será que não era para a gente aprender alguma coisa? Será que lá quando eu fui falar assim, nossa, eu quero voltar para a Terra com aquelas pessoas, conhecer aquelas pessoas, trabalhar na comunidade Ramatiz, né, nananana, passar pela pandemia, vamos passar que eu estou precisando aprender isso também, a ser mais generoso, a ser mais humano, a ficar dentro da minha casa e olhar para o mundo e falar assim, nossa, está tudo parado. Mas esse parado é o parado da mudança, do movimentar para o amor, né? Para as práticas à luz do dia que a gente ainda está aprendendo. E já caminhando para o nosso finalmente, eu sempre lembro do Emmanuel quando ele fala que o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Meus irmãos, nós sentimos, nós pensamos, é realidade, virou realidade. Porque é um movimento assim, ó, vem aqui do coração, já vai aqui, eu já falo e já faço. É muito rápido, é muito rápido. Então já veio, vamos imaginar, já veio a raiva, a gente está conversando, aí vem uma raiva, aí já vem aqui para a cabeça, eu já vou posicionar tudo que eu quero falar, vem para a boca e vem para a ação. Olha o quanto de energia que a gente despende nisso, né? Mas pensa, vem a sensação amorosa, cuidadosa, e a gente sente, e a gente pensa isso, a gente fala isso, e a gente age no amor. Olha que outro movimento que a gente dá. Então, meus irmãos, cuidemos dos nossos sentimentos, vamos cuidar dos nossos pensamentos, porque tudo isso sai, né? O nosso laríngeo assim, ele e vai para fora e vira prática. E a gente está falando de auxílio eficiente. De que forma que a gente pode auxiliar os nossos irmãos eficientemente? E o auxílio eficiente sempre acontece, né? Quando eu decido internamente, começo a mobilizar esforços para servir. No dia a dia, quando eu estou aberto às aprendizagens, todo dia a gente aprende, meus amigos, todos os dias. Na linguagem, na acolhida, no apoio. Quando a minha decisão se torna ação. Quando eu consigo olhar para as minhas necessidades, vejo o que me bloqueia, estabeleço estratégias viáveis e possíveis. Vocês viram que eu estou falando de mim? Estou falando de cada um, porque é comigo que acontece primeiro esses movimentos. Eu só vou poder auxiliar o outro quando isso já está em mim. Quando eu cuido dos meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, quando eu sou gentil comigo. Quantas vezes a gente não é gentil com a gente, meus amigos? A gente é gentil com todo mundo. Eu acolho todo mundo, mas comigo bora no chicote. Então a gente precisa olhar para isso. Quando eu sou grato, quando eu estou inteiro e presente, eu comecei falando isso para vocês, né? Quando a gente está inteiro, quando a gente está presente, eu consigo saber o que o outro está precisando. E eu consigo ser eficiente no meu auxílio. Se eu quero ajudar, né? Se eu quero colaborar, se eu quero socorrer. Quando eu foco nas coisas boas, mesmo nas inúmeras dificuldades. Eu sempre penso nisso, né? Já passei por algumas situações na minha vida que foram tão difíceis. Mas aí eu sempre lembrava do que Maria disse para Chico. Isso também passa. E passa. Podem ter certeza que passa. E aí, por mais que a dificuldade a gente tenha colocado ela num tamanho imenso, se a gente tem essa mente de que isso passa, isso passa. E quando eu exercito a caridade, a partilha, o respeito, a empatia, e nas pequenas ações, no que eu dou conta agora. E eu queria convidar vocês para ver um vídeo pequenininho, de 2, 3 minutinhos. E eu acho que eu já passei esse vídeo um monte de vezes. Quem já veio em outras palestras, vocês vão assistir de novo, porque eu acho que como ele denota
esse auxílio eficiente. E aí a gente já vai se preparando para a nossa parte final. Como é bom a gente saber que nós somos agraciados na simplicidade, né? E quão amoroso é esse auxílio. Assim como agora a gente recebe dos nossos irmãos passistas. E eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem que nós estamos agora num jardim bem florido, com muitas cachoeiras. E nesse jardim a gente vai ter um encontro muito bonito. A gente vai encontrar o Mestre Jesus. E cada um de nós vai abraçar o Mestre Jesus. E nesse abraço, cheio de amor, cheio de fé, cheio de humanidade, todo e qualquer sentimento que a gente venha a ter, que não são sentimentos bacanas, se transmutam nesse momento. Porque nós aprendemos que o nosso auxílio eficiente ele é mínimo, ele pode ser nas mínimas coisas. O Mestre Jesus veio para reforçar isso, nesse abraço tão carinhoso. E somos abraçados nas nossas dores, nas nossas alegrias, nos nossos sonhos. Somos abraçados em tudo que nos faz ser uma pessoa melhor. E sentindo o poder e a energia desse abraço, a gente consegue emanar para o universo uma energia azul,
do nosso coração agora, depois desse abraço tão apertado no Mestre Jesus, a gente emana uma energia azul que está chegando em todos os lugares que a gente pedir para que essa energia chegue. Está chegando nas nossas casas, está chegando nos hospitais, está chegando nas pessoas em situação de rua, está chegando nas pessoas que estão com uma dor imensa, mas a gente sabe que toda dor importa e que isso também passa. E essa energia amorosa transmuta todas essas dores. E a gente se fortalece, e a gente volta fortalecido. Porque agora a gente tem certeza absoluta que o Mestre Jesus nos ama e nos convida para auxiliar os nossos irmãos da forma mais eficiente possível, no que a gente dá conta. Seja num abraço, numa escuta, seja numa cesta básica, seja numa acolhida. E certos e certas disso, nós agora reforçamos a gratidão ao Mestre Jesus, a gratidão ao universo por essa oportunidade. E gratos, imensamente gratos, a gente vai retornando para cá. A gente vai voltando, passando por esse jardim tão bonito, por essas cachoeiras que a água vai renovando esses sentimentos bons que estão conosco agora, porque é essa energia que a gente vai levar para as nossas casas. Energia amorosa e energia cuidadosa. E tendo a certeza de que nós somos amparados pelo Mestre Jesus e que todas as nossas dores foram acolhidas e transmutadas, agora nós estamos aqui e juntos e juntas a gente reza a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.